Quinta é quase sexta, mas todo dia é segunda-feira nesse programa, porque o Brasil não para, gente. O Brasil não para, é notícia atrás de notícia, e só Reinaldo Azevedo para poder trazer uma luz para a gente. Mas antes da gente começar, o pedido de todos os dias. Se inscreve no canal para você receber tudo que o Metrópolis publica durante a semana inteira. Reinaldo Azevedo, muito boa tarde. Eu quase pensei em sugerir que hoje chamássemos o programa de Reinaldo Azevedo e as grandes famílias, porque não é só a grande família, tem duas grandes famílias que estão envolvidas nesse programa hoje, né? Exatamente. Rapaz, eu vou lhe contar uma coisa. Além disso, e tem um grande mistério que eu acho que até a gente da imprensa está dando. Há 61 milhões sumidos, Rafael. Precisamos achar 61 milhões. Mas onde estão? Veja, essa é a grande questão. O que veio à luz até agora, que nós não estamos falando de 500 conto, estamos falando de 61 milhões. E aí nós vamos dar detalhes disso para saber. O Flávio tem. Flávio, onde estão 61 milhões? Essa é a grande questão da apuração hoje. Sem isso, não dá para continuar a conversar, entendeu? Agora, novo desdobramento, mais uma. Né, eu já disse que, por mim, a gente falaria só de política, né, não de polícia. Porque, no mundo ideal, a polícia estaria cuidando de outros assuntos. Mas, meu filho, né, as coisas como estão, a realidade se encarregou, como eu costumo dizer, de aproximar essas duas palavras, porque a raiz delas é a mesma. Né? Polícia, que tem a mesma raiz etimológica, né? Mas o tempo fez com que se distanciassem. Se rearam de novo. Né? E estamos nós aqui. Né? Sempre sem descanso. Bem próximas. Né? Bem próximas, Reinaldo. Então, a Polícia Federal prendeu hoje o empresário Henrique Vorcaro, que é pai do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, na sexta fase da Operação Compliance Zero. O Henrique foi alvo de um dos 7 mandados de prisão da operação, que contou com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República e foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo. Também foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O pai do Vorcaro é investigado por ligação com a Turma, que é um grupo classificado pela PF como uma organização criminosa suspeita de praticar condutas de intimação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos, isso lá no âmbito do caso Master. O que é que mais tem também? A PF aponta que o Henrique Vorcaro solicitava serviços, fazia pagamentos e também mantinha contato com um outro grupo, que era conhecido como Os Meninos, que aí reunia hackers, mais hackers aí ó, na história do Brasil, que atuavam para derrubar do ar reportagens negativas contra o Master e publicar conteúdos positivos a respeito do banco. Pois é, sendo assim, evidentemente a prisão se justifica, porque então se estabelece um liame, uma ligação entre ele e aquilo que está sendo investigado, e essas ações são contemporâneas, né? Elas estão acontecendo agora. Elas são, segundo a Polícia Federal, crimes novos, né? Ou novas ações criminosas. Né? Então, isso está de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal. Né? O Código de Processo Penal, no artigo 312, traz 5 razões para prisão preventiva, desde que existam evidências ou indícios de que existe o crime. Preservar a ordem pública, preservar a ordem econômica, isso quer dizer, então tem crimes novos acontecendo, são contemporâneos, né? Risco à instrução criminal, mexer com prova, com testemunha, etc. De não cumprimento da lei penal, é a 4ª razão, que é o risco de fuga. E, finalmente, a 5ª, desrespeitar a medida cautelar. Né? E tudo isso, e o parágrafo 2º do artigo 312, exige que esses crimes sejam contemporâneos. Segundo o despacho do ministro André Mendonça, também
comparecer manifestação favorável da Procuradoria Pública. Tudo isso indica, né? Mendonça escreveu que os dados dos telefones celulares apreendidos, no caso, indicam que Henrique permaneceu solicitando serviços ilícitos e providenciando recursos para a manutenção do grupo, no caso, o tal grupo A Turma, mesmo depois das primeiras fases da Operação Compliance Zero. Bom, sendo assim, não resta a menor dúvida de que a prisão é cabível, né? Agora, evidentemente, cabe à defesa dizer não, não é isso, se entendeu errado, etc. Agora, sendo como diz o ministro, com base em pedido da Polícia Federal, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, não restava alternativa a não ser a prisão, né? É claro que a situação do Vorcaro se complica, porque tem uma delação que já está em curso, né? Os anexos já foram entregues. A questão aí é saber agora se nessa delação havia elementos a respeito. Parece pouco provável que ele tenha incluído o próprio pai na delação, né? Então, vamos ver como essa coisa vai ficar, né? A situação dele está se complicando e a delação subindo no telhado. Eu estou falando sem ter informação. Eu não tenho fontes anônimas, as tais, né? Eu estou falando do ponto de vista lógico, né? É claro que a delação está com problema, né? Evidentemente, a defesa nega, diz não é assim, né? É seu papel. Quando eu digo é seu papel, não estou falando, a defesa sempre fala que... Não, a defesa tem de, diante do Estado coator, o papel da defesa é demonstrar que as coisas não são assim tão graves, né? Tão quanto se diz, que a prisão seria precipitada, desnecessária, né? Na justificativa, está de acordo com a lei, né? Agora, a ver, né?